Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos aqui para mais um momento da nossa reflexão, meditação, ministração à luz da palavra do nosso Senhor e Pai. Por isso, nesse momento, eu queria convidar você, então, está abrindo comigo a tua Bíblia, lá no Êxodo, capítulo 1 e o versículo 21 apenas. Êxodo, capítulo 1, versículo 21, para nós, neste dia. A palavra do Senhor, então, diz assim aos nossos corações. Êxodo, capítulo 1, versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele, o Senhor, lhe constituiu família. Porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Amém, querido? Palavra do nosso Pai para nós, filhos do Senhor. Amado, nós estamos aqui para mais uma quarta-feira, culto da família, onde nós somos ministrados à luz da palavra do nosso Pai eterno, acerca dos valores do reino do Senhor, a serem desenvolvidos, cultivados no seio, no interior da nossa família, da nossa casa, do lar que o Senhor tem nos dado. E aqui a palavra do Senhor que nós acabamos de ler hoje, nós vemos que em um tempo de perseguição, de morte, de incertezas, de inseguranças, o Senhor, Ele agraciou, Ele abençoou, Ele acrescentou, agregou na vida dessas mulheres, a bênção de constituir famílias a elas, a bênção delas, habitarem em família, a bênção delas, terem uma família para chamar de sua, do seu lar, de sua casa. E amados, eu queria começar dizendo para você, só reforçando algo que você já sabe, a sua família é o melhor presente, é a mais bela manifestação de Deus para a sua vida, para a nossa geração, para a nossa casa. Aqueles que o Senhor colocou do nosso lado são presentes, dádivas dos céus para nós. E a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, diz assim para nós: desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias da sua vida, paradoxal, ou vã em algumas traduções, pois essa é a tua recompensa na tua dura vida árdua de trabalho debaixo do sol. Aqui um sábio, um senhor, um velho homem, Salomão, nos dias da sua velhice, ele então considerou que a família, ele considerou que uma das bênçãos, os presentes que o Senhor nos permite viver nessa terra é de desfrutar, aproveitar, curtir, usufruir da nossa família. E ele diz assim, aproveita, desfruta a vida com a mulher amada. Claro, ele sendo homem, ele estava dizendo, acerca da mulher que o Senhor colocou do seu lado por companheira. Mas isso também é válido para nós mulheres. Nós devemos ser agradecidos ao Senhor pelo companheiro, pelo homem, o esposo que o Senhor tem colocado do nosso lado, para que nós possamos trilhar a jornada de vida que Ele nos permitiu viver aqui nessa terra. Então, que possamos ser agradecidos ao Senhor e desfrutar desse propósito do Senhor, desfrutar dessa bênção do Senhor, querido. Essa constituição familiar que o Senhor tem te permitido viver, sim, não importa se você tem filhos ou não, mas o fato de você estar aí, com o seu cônjuge, vocês já fazem parte de uma nova constituição familiar, e isso é projeto do Senhor, isso é bênção do Senhor, e a partir dessa constituição familiar vem os filhos, que coroam o casamento, que coroam essa bênção do Senhor. Então que possamos desfrutar dessa bênção, dessa dádiva que o nosso Pai tem nos dado. E foi exatamente isso que o Senhor fez com aquelas parteiras. Aquelas parteiras, ao temerem ao Senhor, porque num tempo, onde Faraó manda um decreto, aquelas parteiras não obedecem a Faraó, porque elas entenderam que, embora Faraó estivesse governando o Egito, mas quem tinha um governo acima dos reinos e dos reis, e quem tinha um governo, a supremacia em cima de todas as coisas que existem, era o Senhor. E a Bíblia então diz que elas temeram ao Senhor, elas vieram reverenciar o Senhor, tiveram reverência ao Senhor, e então obedeceram e foram tementes ao Senhor do que um decreto de homens, e o Senhor os abençoou o quê? O Senhor os abençoou a recompensa, o galardão daquelas duas mulheres foi a dádiva de poder constituir uma família.
Então essa recompensa, querido, esse é o presente que o Senhor tem nos dado de poder constituir família nessa terra. E aí eu lembro do Salmo 128, o Salmo 128, versículo de número 3, vai dizer assim para nós. Diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor de tua mesa. Aqui uma expressão de alegria, de gratidão desse homem pela vida familiar que ele está cultivando. E ele compara a sua esposa como o quê? Como uma videira frutífera. E a videira, ela simbolizava na cultura de Israel a alegria. Aquele que o Senhor coloca do teu lado, querido, simboliza a alegria do Senhor se manifestando na sua vida e na sua casa. Os filhos são como rebentos ou brotos, em algumas traduções, da oliveira. E o que são os brotos, né? Senão o desabrochar, o desapontar, né? O desenrolar de um novo segmento daquele ramo. Esses são os filhos que o Senhor nos dá, são a nossa continuidade na história, é a nossa continuidade na nossa descendência, a nossa posteridade. Né, na ministração passada, se você não viu, vale a pena, medite, está aqui no canal da igreja. Eu disse, né, e em alguns momentos da ministração eu pontuei acerca da vida de Jacó. No Gênesis 37 diz assim: eis a história de Jacó. E aí começa: e José, seu filho. É a história de Jacó, mas narra a vida do filho, justamente porque a nossa história não termina em nós, ela vai continuar na nossa descendência. Então que nós possamos cultivar no Senhor toda sorte de valores, de sentimentos, para que aquilo que nós passarmos seja de bênção, seja de edificação, de construção, e não ao contrário. Veja a ministração, se você não viu o anterior, que você vai ficar a par do que eu estou falando. E então aqui esse salmista está agradecendo ao Senhor porque os filhos dele são como rebentos, né? É a continuidade dele na terra. E dos seus filhos são sua continuidade no Senhor, e ela é poderosa em Deus. E é como o rebento da oliveira. Vários significados. E serventia tinha oliveira no templo de Israel, e um deles era o seu efeito curativo. Querido, como é curador nós termos uma casa, uma família, aonde nós recebemos através desses a cura do Senhor. Como é curador quando você chega de um dia cansado de trabalho, recebe um abraço de uma criança, ou um pai, como vai, de um adolescente, de um jovem. Eu estava esperando o senhor ou a senhora chegar para conversar. Isso é curador, querido. Isso faz bem para a alma. Como é bom saber que somos queridos e amados por alguém que ficou em casa me esperando retornar com expectativa pela minha chegada. Isso cura qualquer ferida. E é isso que o Senhor, querido, que deseja fazer conosco, deseja nos curar através dos nossos filhos, deseja nos curar dando a oportunidade de viver uma paternidade, uma maternidade saudável, equilibrada, ungida no Senhor. Talvez você não viveu isso enquanto filho, mas o Senhor quer resgatar, então, enquanto agora pai, enquanto mãe, algo tremendo dos céus, que é esse presente de gerar, de conduzir uma vida até a sua fase adulta. Então, que eu e você possamos estar no Senhor para aproveitar esses momentos e essa fase que o Senhor, né, nos abençoa e nos coroa, que é o viver em família. E o que o salmista vai dizendo? Ele começa dizendo: olha, é a tua esposa no interior de tua casa, onde ele vai viver esses sentimentos, essa grandeza, essa alegria, esse poder curador no interior da sua casa. Querido, os sentimentos mais, né, intensos que nós podemos viver está no interior da nossa casa. Sentimentos de alegria, também sentimentos de conflitos, né, que tem hora que os conflitos são intensos, mas que servem para nos amadurecer e nos fazer crescer. Momentos também de raiva, né, de estresse, talvez de desentendimentos, mas que fazem parte da caminhada. É no interior da família que nós percebemos o quão diversificado e rico é essa diversidade. O quão diversos nós somos, mas o quão ligados e conectados nós estamos, apesar de ser tão diferentes. É no interior da família que a gente percebe como é bom ter um lugar para voltar quando a gente sai de casa. É na família que a gente aprende, né, e sente a transformação de uma casa se tornando um lar, um lugar, né, um lugar de companheirismo, de comunhão, de partilha de experiência. E essas
tantas, né, variações e outras experiências de sentimentos, de momentos, nós vivemos no interior da nossa família. Por isso, cuide, ame, zele, valorize essa manifestação da graça, do amor de Deus, esse milagre que é a sua família. E aí eu lembro lá de Lucas capítulo 2, do versículo 10 e 11, diz assim para nós assim a palavra do Senhor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Aqui o anjo do Senhor abordando os pastores de Israel. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui os anjos estão anunciando para esses pastores o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele diz, olha, uma boa nova de alegria começou, né, nasceu na cidade de Davi. E aí, querido, eu aprendo que as boas novas de alegria, de salvação, elas começaram a se desenvolver, elas começaram a se desdobrar, a frutificar, a germinar no interior de uma família. Lá naquela cidade de Davi, com Maria, José, Jesus, no interior da família, é que nós vamos viver as melhores mensagens, a boa nova, a experiência, a dádiva, o milagre de Deus. Não é fora, é dentro da nossa casa. Então que nós possamos aprender no Senhor que o melhor do Senhor não será manifestado fora enquanto nós não aprendermos a buscar e manifestar dentro, né, o milagre e a presença do Senhor na nossa casa. Então que a gente possa cuidar dessa joia preciosa que o Senhor te deu nas suas mãos, que é a sua casa, a sua família, é aqueles que o Senhor tem colocado do seu lado, para te ajudar nos momentos diversos da sua vida, sejam bons ou sejam alegres, é a sua família que está aí para te ajudar em todos os momentos. E com isso eu digo algo para você, cuidado com os momentos de euforia, né, extremos, demasiado extravagante. Cuidado, na ministração passada também eu disse que nós deveríamos tomar cuidado para não tomarmos decisões, na verdade, em momentos de picos de emoções, né? Nem tomar decisões quando as emoções estão polarizadas, né? Lá para a ira, no ódio, nesse extremo, e também não tomar decisões quando os sentimentos estão polarizados num outro patamar de extremo, como a euforia, a agitação, a felicidade exacerbada, porque nós não tomamos ou não deveríamos tomar decisões, né, movidos por sentimentos, ainda mais quando eles são intensos, mas sim por convicções, porque sentimentos são traiçoeiros. Então nós somos convidados a tomar decisões baseadas em convicções de fé e fé no nosso Senhor Jesus. E quando eu falo isso e te convido a ter esse cuidado, eu tenho em mente a vida de Jefté, lá em Juízes, capítulo 11, leia na sua casa todo o capítulo, para a sua edificação e edificação da sua casa. Naquele momento ali, Jefté, em um momento de euforia, ele faz um voto ao Senhor. Ele, querendo, né, ter sucesso, vitória em uma campanha militar, ele então faz o seguinte voto ao Senhor. Senhor, se tu me der êxito e vitória quanto os filhos de Amon, eu darei ao Senhor quando eu retornar da batalha, né? Aquele que sair ao meu encontro no meu regresso, eu sacrificarei ao Senhor. E a Bíblia vai dizer então que Jefté teve sucesso, ele vence essa batalha contra os filhos de Amon. Só que quando ele volta para casa, quem é que sai primeiramente ao encontro dele? Pois é, sua única filha. Uma palavra liberada no momento de euforia comprometeu o futuro de sua filha. E a palavra sacrificar aqui, ela significa dedicação total. Então, quando ele diz sacrificar ao Senhor, ele estava dizendo, eu darei, né, por dedicação total ao Senhor. Aquela pessoa que saísse ao encontro dele primeiramente. E aí você pode me perguntar, mas o que tem de errado em se dedicar totalmente ao Senhor? Querido, não tem nada de errado, isso é ótimo, isso é excelente, nós deveríamos buscar e cultivar esse tipo de acontecimento. Só que existe N maneiras de se dedicar totalmente ao Senhor. Você pode se dedicar totalmente ao Senhor cuidando da sua família, né? Tudo aquilo que você fizer a eles, você estará fazendo ao próprio Senhor. Você pode se dedicar totalmente ao Senhor no seu trabalho, na sua profissão que Deus te deu. Você pode se dedicar totalmente ao Senhor com os dons e ministérios que o Senhor colocou na sua vida e colocou nas suas mãos. Então tem N maneiras de se dedicar totalmente ao Senhor. E isso passa por uma direção do Senhor, né? E pelas nossas escolhas. Só que a filha de Jefté não teve escolha.
Ela seguiu e ela teve que cumprir algo que o pai votou, que o pai escolheu, que o pai liberou. E o texto vai deixar claro para nós que a vontade daquela jovem não era se dedicar dessa forma totalmente ao Senhor, porque ela vai pedir ao pai: pai, me deixa ir, né, com as minhas companheiras para chorar a minha virgindade por 2 meses, porque aquela jovem, ela queria viver, né, esse momento, essa celebração, essa vida do casamento, do lar, da família, de ter a sua posterioridade, de ter a sua descendência. E lembrando que nós estamos, né, falando de um contexto, de uma cultura que valorizava e que louvava extremamente o casamento e a família, coisa que infelizmente a nossa cultura perdeu e está colhendo frutos amargos por isso, porque colocamos, né, quando eu digo colocamos, eu digo a cultura de forma geral, a família lá em 10º, milésimo plano, e hoje nós estamos tendo uma quebra de valores, uma confusão, nós estamos tendo inversões de valores, de papéis. Por quê? Porque é a família que norteia, é a família que tem, né, a ação curadora em todas as áreas da sociedade. Então, quando a família é esquecida, o povo começa a padecer. Então, nessa sociedade dessa família, a família era valorizada de acordo com o seu contexto, de acordo, né, com aquilo que Deus, ou pelo menos se aproximava com aquilo que Deus tinha. Eles louvavam e valorizavam isso. E é isso que essa jovem queria viver. Mas o seu pai, em nome de um sucesso fora, ele então ofuscou e matou um sonho da sua filha, que era viver a constituição familiar e ver a sua posterioridade, os seus filhos, no caso. Então, amados, eu quero dizer para você, nessa quarta-feira, a quarta da família, é que não faça isso, em nome de um sucesso fora. Não mate os sonhos, ofusque, venha, né, entulhar, venha, né, a enterrar os sonhos dos seus filhos, do seu cônjuge dentro. Não abra mão da realização da sua família em nome de um sucesso fora. Nós possamos entender e guardar isso sempre na nossa vida e coração. Nenhum sucesso fora compensa o fracasso e a ruína dentro da nossa casa. Então, que nós possamos estar em Deus, para que nós não venhamos a liberar palavras que vai comprometer o futuro daqueles que nós mais amamos. Esse pai liberou uma palavra e eu creio que ele liberou isso na maior das boas intenções, porque a Bíblia diz que Jefté era um homem cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer que os homens de Deus, as mulheres de Deus também podem cair nesse erro. Então, que nós possamos tomar cuidado em não liberar palavras baseadas em um momento, em sentimentos, mas sim baseado em convicções direcionadas pelo próprio Espírito. Que possamos, né, ser facilitadores na vida dos nossos filhos, mas não escolher e determinar o que eles vão viver. Porque essa jovem não teve escolha, então seu sonho ficou para que ela vivesse um voto e uma promessa que o pai fez. E com certeza, ela abriu mão, ela sufocou os seus sonhos para viver algo que não era aquilo que ela almejava no Senhor. Então, que a gente possa tomar cuidado com isso, que a gente possa estar em Deus, para que a gente não permita que nenhum sucesso ou brilho fora venha ofuscar a realização de dentro. Por isso que nós possamos cuidar, amar, valorizar e buscar o direcionamento de Deus, para que a nossa família funcione de acordo com o modelo dos céus, pelo qual ela foi criada, né, e desenvolvida pelo Senhor. E aí eu lembro de Mateus 22, ali naquele contexto, Jesus, né, indagado pelos saduceus, eles vão perguntar: Senhor, eles vão trazer uma história acerca da ressurreição, e eles vão falar assim: Senhor, aqui tem uma mulher e ela é casada, mas o marido morreu, ela ficou viúva e não tem filho. E aí ela se casou com um próximo irmão, que era da cultura, e aí esse morreu e foi, enfim, ela passou por 7, né, casamentos, porque era da cultura, porque o irmão, né, sucessor tinha que suscitar a descendência do irmão que morreu. E aí eles perguntam: na ressurreição, com qual companheiro essa mulher vai ficar? Aí Jesus fala para eles assim: olha, eu estou vendo que vocês não entendem nada da escritura e tampouco de Deus. Ele diz: na ressurreição não se casarão e nem se darão em casamento, pois serão como os anjos dos céus. Eu quero te dizer com isso que esse projeto família, esse projeto de Deus é para essa vida. Então valorize, porque você não vai ter outra oportunidade de viver em outro momento aquilo que Deus colocou hoje na sua vida.
aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus tem abençoado você com essas pessoas. Você não vai ter oportunidade de vivê-lo novamente. Então, faça valer a pena, né, abençoando, edificando, construindo com sabedoria aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Por isso, não permita que nada venha tocar na sua família, na sua casa para destruir. Por isso, não permita que nada venha ofuscar o brilho do Senhor dentro, no seio, no interior da sua casa. E por fim, eu lembro então do episódio do Êxodo, lá no Êxodo capítulo 10, vai dizer acerca do conflito, né, entre Faraó e Moisés, que por vezes aconteceu. E nessa narrativa, Faraó ele vai tentar então barganhar mais uma vez com Moisés. Olha, pode ir você e os homens celebrar o Senhor no deserto, mas aí os outros ficam. Aí Moisés disse, não vai ficar uma unha nossa aqui no Egito. Os nossos filhos e filhas, jovens, idosos, anciãos, mulheres, rebanhos, tudo irá conosco. Então, numa tentativa de Faraó de aprisionar alguns, Moisés, ele não aceita, ele não se conforma, ele diz não. A terra prometida não é para alguns, é para todos da casa. Então, eu quero te encorajar a dizer, querido, não abra mão daquilo que Deus te deu, por alguns conflitos, por algumas situações que pode estar fugindo do teu controle, que não está condizente com o reino dos céus. Eu quero te encorajar a buscar o Deus da família, o Deus que mais do que nós tem o interesse de sarar, de curar, de estruturar a nossa família de acordo com a realidade dele, dos céus. Quero encorajar você a ter convicção e não abrir mão dela, como Moisés não abriu mão quando o Faraó tentou, né, de alguma maneira, escravizar parte da família. Não barganhe, não abre mão daquilo que Deus te deu. A sua família viverá por completo as grandes obras do Senhor. É para toda a casa viver o melhor da terra que o Senhor tem prometido para nós. É para toda a família viver e servir ao Senhor nessa terra. Não é para alguns, é para todos. Então não abra mão das bênçãos do Senhor que alcança toda a nossa casa. Que eu e você possamos estar no Senhor e que possamos buscar isso no Senhor. Entender que a nossa família é o maior presente, a maior manifestação do Senhor para nós. Se alguma coisa não está bem, saudável, vá para o Senhor. Ele que criou a família. Antes de nós estarmos aqui nessa terra, foi o Senhor que projetou. O Senhor projetou e sonhou com o casamento, com a constituição familiar, com os filhos para coroar o casamento. E então criou o homem e a mulher e os uniu para desfrutar de algo que ele já tinha criado anteriormente. Então o casamento, a família não diz respeito a nós, diz respeito a um plano do Senhor para nós. O Senhor nos incluiu nesse plano, mas o plano nunca foi nosso. O plano é do Senhor. E se o plano é dele, foi arquitetado, forjado e moldado nos céus, então é de lá que nós temos que buscar as sabedorias, os direcionamentos, as estratégias, para que essa engrenagem possa se manifestar e se desenrolar, desenvolver perfeitamente saudável no Senhor. Amém? Então nunca se esqueça que o Senhor nos abençoa nos constituindo família, como ele fez com aquelas parteiras. Por elas temerem e obedecerem ao Senhor, Deus deu a ela família. Família é o presente, é a dádiva de Deus para nós. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor é um Deus de família. Nós somos gratos porque o Senhor não é um Deus solitário. O Senhor é um Deus que nos faz, Pai, andar no coletivo, andar em família. O Senhor faz com que o solitário ande, né, habite em casas. Muito obrigada porque o Senhor nos chamou para dividir a nossa jornada aqui na terra com aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor, para partilhar de momentos, sejam eles bons, sejam eles tristes, mas te agradecemos porque temos o suporte em todo o tempo com esses, que são manifestação, expressão do amor, do cuidado, da graça do Senhor sobre nós. Por isso nos ensina a valorizar, a amar aqueles que o Senhor nos deu para chamar e fazer de família. Que o Senhor nos ensine a olhar para essa instituição, para essas pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, com o olhar de amor do Senhor. Não pela nossa ótica humana, não baseado em nossos sentimentos, mas baseado naquilo que o Senhor sente pela família, baseado pelo que o Senhor sente por essas pessoas que têm constituído família conosco. Por isso que o Senhor nos direcione e nos ajude a amá-los, a respeitá-los, a valorizá-los, a orar, a abençoá-los, Pai.
e nos ajude a edificar essa construção que o Senhor fez antes mesmo de nós sermos criados por Ti. Nos ajude a edificar, ó Pai, com laços de amor aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, nós te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa. Obrigado, Pai, te agradecemos, te louvamos por esse cônjuge, por esses filhos, pelos parentes, pela nossa posteridade, pelos nossos antepassados que nos permitiram chegar aqui. Obrigada, Pai, e que o Senhor continue nos abençoando e dando direcionamento que vem do alto, para que possamos conduzir da melhor maneira esse presente que o Senhor tem nos dado, que é a nossa família. Muito obrigada, é o que nós oramos em nome de Jesus, que é vivo, santo e poderoso e reina para sempre. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe, te guarde e vamos desfrutar da família que o Senhor tem nos abençoado. Amém? Até o próximo momento. Travou.